Pessoal, agora vamos falar de cone, tá bom? De cara logo eu quero que você se toque em relação a isso. Nós vimos agora há pouco o cilindro. E o cilindro, pessoal, tinha duas bases circulares. O cone, como você pode perceber, só tem uma. Então essa já é a grande diferença entre o cilindro e o cone. O cilindro você terá duas bases, superior e inferior, em forma de círculo, e o cone você tem uma única base, tá bom? Então não esqueça desse detalhe extremamente importante, certo? Bom, no cone nós temos aqui o vértice, tá bom? Que é o vértice aqui, ó, certo? Aí aqui nós temos o raio da base, aqui nós temos a altura vai do vértice até o centro da base, certo? E aqui nós temos a chamada geratriz, certo? A parte lateral aqui é a geratriz. Perceba, pessoal, que aqui formou um ângulo, aliás, um triângulo retângulo. Então, a gente usando Pitágoras, né, vai ficar como? Ó, geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais raio ao quadrado. Essa formulazinha aqui, ela vai ser bastante útil, tá bom? Então, ó, do triângulo retângulo, a gente usa o teorema de Pitágoras. Ó, a hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa aqui é a geratriz, igual a soma dos catetos ao quadrado, que no caso vai ser a altura e o raio, tá bom? A gente vai mostrar essa fórmula posteriormente. Pessoal, olha só, o cone reto, né? A gente já trabalhou isso, e o cone oblíquo, certo? O reto, no linguajar bem simples, fica bem retinho, e o oblíquo fica um pouco inclinado, certo? Agora, de novo, eu quero lembrar vocês isso daqui, ó. Nós vimos o cilindro equilátero, o cone equilátero também existe. O que é que vai acontecer com o cone equilátero, pessoal? Aí você vai lembrar quando tiver questão envolvendo isso. A geratriz, que é essa lateralzinha aqui, ó, vai ser igual ao diâmetro da base, duas vezes o raio, tá bom? Então, é importante que você lembre isso. Então, vai ter duas coisas importantes se a questão tratar de cone equilátero. A geratriz, que é o G, vai ser duas vezes o raio, que é o diâmetro da base, e a altura vai ser raio, raiz de 3, tá bom? Você vai ter que lembrar desses dois detalhezinhos aqui, certo? Então, vamos prosseguir. Eu aconselho, pessoal, que você lembre dessa relaçãozinha aqui dada no cone equilátero, certo? Vamos prosseguir. Pessoal, o cone de revolução, nós comentamos isso também no cilindro, tá bom? O que é a revolução? Você tem uma artezinha aqui, e no caso, se aqui tiver um retângulo, quando você girar, você vai encontrar quem? Você vai encontrar um cilindro. Já no cone de revolução, o que é que você vai usar? Em vez de um retângulo, você vai usar um triângulo, tá vendo? Você pega um triângulo aqui, começa a girar, e você vai ter o chamado cone de revolução, certo? A planificação, como eu falei para você, que você pegar o cone aqui e abrir. Imagine se aqui fosse uma lata, você abre, deixa um pedacinho e abre assim. E quando você abrir ele todinho, você vai encontrar isso daqui, ó, tá bom? Então, a planificação do cone, você vai ter um só círculo. Lembre-se que no cilindro são dois. E você vai ter isso daqui, ó, tá bom? Que é um pedaço de uma circunferência, tá vendo? Ó? Um segmento circular, certo? Certo? Está vendo aqui, ó, um pedacinho da circunferência, certo? E você vai ter um círculo, certo? Então não esqueça desse detalhe. Bom, seção meridiana, como eu já tinha mostrado para vocês, ó, a meridiana é um corte vertical. Bom, então a seção meridiana é como você pegasse o cone e partisse ele de cima para baixo. Então você vai encontrar aqui um triângulo, ó, como seção meridiana, certo? E a seção transversal é um corte em relação à base, paralela à base. Aqui vai surgir, pessoal, o que a gente chama de tronco do cone. É um assunto específico que eu vou mostrar em outro vídeo, tá bom? Você pega aqui, ó, corta, aí você vai ter um cone menor, o cone maior. Se você pegar esse cone aqui e tirar ele daqui, vai sobrar o que a gente chama de tronco do cone, mas isso aí eu vou mostrar em outra ocasião, certo? Pessoal, aqui são as fórmulas. Percebam que, nesse caso, nós vamos ter uma quantidade de fórmula maior do que lá no cilindro, tá bom? Então, é necessário você ficar atento.
Então, esse slide aqui, eu coloquei todas as fórmulas, e no material de apoio também vai ter, certo? Só que aqui está tudo junto. Então, vamos lá. Ó. A área da base. Bom, no caso, não vai mudar. A área da base continua sendo a área de um círculo, então, π raio ao quadrado. Só que observa, pessoal, que a área lateral agora já mudou. Então é importante, eu não gosto de pedir para você decorar, mas no caso aqui é a melhor saída, tá bom? A área lateral vai ser π vezes o raio, esse daqui é o raio da base, aqui é a geratriz. A geratriz é esse ladinho aqui, ó, tá bom? Então vai ser πRG. A área total. Ora, a área total, pessoal, é a soma da área da base mais a área lateral. Nós temos uma única base, então não vai ter duas vezes a área da base como lá no cilindro, então vai ser a área da base mais a área lateral. Nesse caso, pessoal, se você pegar a área da base, a área lateral e colocar em evidência o π vezes o raio, ó, porque tem π e raio aqui nessa, tem π e raio aqui nessa. Colocando em evidência, a área total vai ficar π vezes o raio, aí abre um parênteses, aí vai ficar G mais R. Tá bom? Então, no caso do cone, eu aconselho você usar essa fórmula aqui para encontrar a área total. Mas se você já tinha encontrado a área lateral, é só somar. Então também dá certo, tá bom? Aquela relação importante que eu já tinha mostrado para vocês, lembra quando eu mostrei para vocês aqui, ó? Vou retornar aqui, ó. Eu mostrei para vocês que aqui forma um triângulo retângulo, né? Ó. E aí você usando o teorema de Pitágoras, aqui é a hipotenusa e aqui é os catetos. Então vai ficar G ao quadrado igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Essa relação é extremamente importante, tá bom? E temos também essa outra relação importante aqui, pessoal, certo? Que vai ser quando você tiver aqui esse ângulozinho aqui, ó, o ângulo do setor aqui circular, tá bom? Ó, esse ângulozinho for dado na questão, você usa essa relação. Esse ângulo vai estar para o ângulo total, que é o 360 graus, assim como o raio vai estar para a geratriz, certo? Essa relação também é muito importante. E o volume? Pessoal, ó, o volume, normalmente, o volume vai ser a área da base vezes a altura, tá bom? Porém, no caso aqui do cone, que ele só tem uma base, isso daqui vai ser dividido por 3. Se você pegar um cilindro e um cone com a mesma base, pessoal, vai ter o seguinte, 3 cones enchem um cilindro. Então, o volume do cone ele tem que ser 3 vezes maior para poder dar o volume do cilindro. Então, o volume do cone vai ser o mesmo volume do cilindro, a área da base vezes a altura, dividido por 3. Certo? Então, essas fórmulas aí, pessoal, eu aconselho que você dê uma estudada. Infelizmente, eu não gosto de usar a palavra decorar, mas nesse caso vai se fazer necessário, tá bom? Eu aconselho, pessoal, você pegar um caderno e anotando essas fórmulas. No final do ano, eu vou entregar para vocês um resumo de fórmulas matemáticas que vai lhe ajudar, tá certo? Então vamos lá. Nós vamos fazer agora, pessoal, algumas questões, tá certo? Vamos lá, um cone reto tem 8 centímetros de altura, então eu tenho a altura e o raio da base igual a 6. Então eu tenho a altura e o raio da base. Determine a medida da geratriz. Pessoal, a geratriz é o G. E aí você vai lembrar desta relação aqui, ó. G ao quadrado igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Então tá aqui, ó. O H, que é a altura, valeu 8, dado na questão, e o raio da base vale 6. Então, 8 ao quadrado é 64, 6 ao quadrado 36, quando eu somar dá 100. Como aqui está a potência, o que é que eu faço? Eu transformo potência em radical, né? Eu deixo de usar esse expoente e passo a usar a raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 100 é 10. Então, a geratriz aqui vai ser 10. A área da base não muda em relação ao cilindro, a área da base é a área do círculo, π raio ao quadrado. O raio é 6, 6 vezes 6, 36. Aqui, novamente, nós vamos deixar o π, tá bom? Deixar aqui sem substituir. A área lateral, então a lateral do cone vai ser πRG. Não esqueça, a área lateral do cone é πRG. Repete o π, o raio é 6 e o G a gente encontrou aqui na primeira questãozinha, primeira conta. Então, vai dar 60 π centímetros.
E a área total você tem duas saídas, pessoal. Se você já tem a área da base e a área lateral, é só somar. Ó, 36 com mais 60 dá 96, tá bom? Se você não tem essas informações, se ele pedir área total direto, então você pode usar essa fórmula também. Então você tem as duas saídas, encontrar a área da base, a área lateral, depois somar para encontrar a área total, 96, ou usar a fórmula direta que vai ser π vezes r, g mais r, tá bom? Então repete o π, o r é 6, o g é 10, o r é 10. Aqui no caso, pessoal, você deve primeiro resolver o parênteses. Tá bom? É chamada hierarquia matemática. Primeiro resolve parênteses. Então, 10 mais 6 dá 16. 16 vezes 6, 96π. Conforme a gente já tinha dito, ó, se eu somar 36 com mais 60, vai dar 96π. Tá bom? E o volume vai ser o mesmo volume do cilindro, só que dividido por 3. Ou seja, a área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base deu 36π. A altura é 8, então 36 vezes 8 dividido por 3. Fazendo essa continha vai dar 96π centímetro cúbico. Detalhe importante, ó, a área é dada ao quadrado, então centímetro quadrado, o volume é dado ao cubo, centímetro cúbico, tá bom? Então não esqueça de novo, ó, volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. É a mesma fórmula do volume do cilindro, só que dividido por 3, tá bom? A área da base já havíamos encontrado, 36π. A altura, 8, dividido por 3. Quando você fizer essa continha, vai dar 96π. E aí, no caso, centímetro cúbico. O volume é dado a unidade ao cubo, a área, a unidade é dado ao quadrado, tá bom? Então, não esqueça desse detalhe. Pessoal, a segunda questão, a gente vai utilizar essa relaçãozinha que eu disse para vocês, ó. Preste bem atenção, porque quando envolver, quando é que eu uso, professor? Se você perguntar, quando é que eu uso dentro do cone esta relação? É toda vez que ele fornecer, pessoal, esse ângulo aqui, ó, tá bom? Quando esse ângulozinho for fornecido, você usa essa relação. Não esqueça desse detalhe importante. Então tá aqui a questão, ó. A geratriz de um cone reto mede 5 centímetros. Quem é a geratriz, pessoal? É o G, tá bom? Então, o G vale 5. E o ângulo central do setor circular, então vamos lá. Ó. Isso daqui, pessoal, é chamado setor circular. Ou seja, a área lateral de um cone nada mais é do que um setor circular. E o que é um setor circular? Num linguajar bem simples, pessoal, é um pedaço do círculo. É como se você fizesse uma comparação com a pizza, tá bom? A pizza é o círculo todo. O setor circular é uma fatia dessa pizza, tá bom? Então, o setor circular é a área lateral do cone. É um pedaço de um círculo. Bom, então, esse ângulo ó, do setor circular mede 72 graus. Então, é como eu acabei de comentar. Se esse ângulo do setor for fornecido, esta relação aqui é extremamente importante. Não esqueça dela, tá bom? Então, olha só. Calcule a área lateral do cone. Pessoal, vamos voltar aqui um detalhe. Ó. A área lateral, eu preciso do raio e da geratriz. É extremamente importante que você fique atento ao que você precisa para responder o que foi pedido, tá bom? Então, olha só, o G, que é a geratriz, eu já tenho que é 5. Mas ficou faltando quem? O raio. Então, o raio vai ser encontrado nessa relação. Então, o alfa, que é o ângulo do setor circular, é 72. Está para trás é 60, assim como o raio que eu quero encontrar está para a geratriz, que é 5. Pessoal, aqui foi simplificado por 72, tá bom? 72 dividido por 72 dá 1, 360 por 72 dá 5. Ora, esse 5 com esse 5 pode cancelar, o raio vai dar 1. Então, você já tinha um raio. Não, o raio precisou ser encontrado. Eu já tinha a geratriz. Agora eu já tenho o raio. Então, nesse caso, eu consigo encontrar a lateral, cuja fórmula é πRG. O π eu vou manter, o raio é 1, acabamos de encontrar, e a geratriz era 5, já dada na questão. Vai dar 5π centímetro quadrado. Bom, no caso, se você quiser, e aí como eu repito de novo, olhe para as opções dadas na questão. Se a opção lá, o π vier, você não precisa substituí-lo. Se não vier, porque há necessidade de substituição. No caso aqui, a gente substituiu por 3,14. Quando eu multiplicar 5 por 3,14, vai dar aproximadamente 15,70, tá bom? Outro exemplo.
A geratriz de um cone equilátero mede 4 centímetros, tá bom? Aí eu quero o quê? O raio do cone, a altura do cone e a área total. Pessoal, aqui ele falou de cone equilátero. Então, novamente, eu quero fazer aquela observação importante, tá bom? Se ele tratar de um cone equilátero, você tem que lembrar, pessoal, que o cone equilátero, aqui a geratriz, vai ser 2 vezes o raio, ou seja, vai ser o diâmetro da base. E a altura vai ser raio raiz de 3, caso necessite. Não esqueça desse detalhe. Então, vamos voltar à questão 3, tá bom? Observe, ó. A geratriz de um cone equilátero mede 4 centímetros. Então, falou do cone equilátero. Foi que ele me deu o G, tá bom? Mas se eu tiver o G, eu consigo encontrar o raio, que é o que foi pedido na letra A, tá bom? O G vai ser 2 vezes o raio. O G vale 4, então o raio, invertendo na ordem aqui, organizando, ó, o 2 passa dividindo, o raio vai dar quanto? 2 centímetros, tá bom? A altura do cone também foi dada naquela relação que eu mostrei agora há pouco. A altura vai ser raio raiz de 3. Então, você encontrou o raio, a altura vai ser raio raiz de 3. Ó. Então, não esqueçam desta relação aqui, como eu acabei de mostrar, extremamente importante, tá bom? Certo? Não esqueça dela, mas lembre-se, essa relação ela só vai ocorrer se a questão disser que o cone é um cone equilátero. Não vacile, tá bom, pessoal? É um cone equilátero. Vixe, deixa eu voltar aqui, desculpa que eu errei aqui. Então, vamos lá. Terceira questão. É isso? Pronto. Então, ó, a altura é raio raiz de 3. O raio é 2 raiz de 3. O que ele pediu? A área total do cone. Nesse caso, como eu disse para vocês, ó, se foi pedida a área total direto, então você usa essa formulazinha, que é π vezes R, G mais R. Lembrando que a área total você também tem a opção de fazer a área da base e a área lateral e somar. Mas nesse caso, como ele pediu direto, é melhor usar a fórmula. Então, infelizmente, pessoal, você precisa lembrar dessas fórmulas. Então, o π eu repito, o raio é 2, o G é 4, o raio é 2, aí novamente, como eu disse para vocês, primeiro, obrigatoriamente, você tem que fazer essa continha dentro do parênteses, então dá 6, tá bom? 6 vezes 2 dá 12 e repete o π, certo? Então não esqueçam. Pessoal, olha só, a gente encerra aqui o conteúdo de cilindro e cone, porém ainda vai ter o tronco do cone, como eu disse, mas isso daí vai ser assunto para outra aula, tá bom? Um abraço, galerinha. Fique na paz de Deus. Lembrando que material de apoio já está com vocês e não esqueçam de fazer as atividades. A atividade é fundamental para o seu aprendizado e também para as notas, tá bom? Um abraço, galerinha. Valeu!